como segundo ponto de vista para minha análise em si, que eu fiz hoje, tá certo? Do Bitcoin, seria o seguinte: se o preço em si, aqui nós temos um fractal em si do diário, se o preço ele terminou em si, com a vela do diário, apenas fazendo pavio no fundo, ele apenas vai capturar a liquidez desse fundo e ele pode vir parar num FOB, tá certo? Que está aqui no diário, na faixa etária em si de preço, na casa em si dos 63.187, tá certo? E na parte superior em si desse OB, ele está na casa dos 64.380 arredondado, tá certo? Ele tem FVG, como a gente tá vendo, ele tem regiões em si de liquidez, como a gente tá vendo. E temos em si, caso se ele vier ultrapassar esse OB, esse FOB, desculpa, nós ainda temos em si esse OB em si, que aí seria o ponto de parada final. Porque se o preço ele vier e se ultrapassar esse OB, provavelmente a gente temos que reanalisar nosso ponto de vista, tá certo, do fractal médio, porque aí o preço provavelmente ele estaria fazendo em si um choque, tá certo? Estaria fazendo uma mudança de caráter nesse caso. Provavelmente, aí nós teríamos que fazer uma análise em si mais aprofundada para entender o que o preço ele quer fazer nesse momento, tá certo? Agora, se simplesmente ele vier aqui romper esse bloco em si com pavio, certo, mas se ele romper com o corpo, aí nós teremos que ver essa análise. Se ele só romper com o pavio e voltar tendo uma rejeição, correto, tá tudo certo, tá certo? Então, esse bloco em si, a faixa etária em si dele, nós temos em si o começo em 65.340 e o final dele, que é a parte superior dele, nós estamos falando de 67.255, tá certo? Ele também tem FVG, tá certo? Ele também tem liquidez, tá bom? Então essa em si é uma análise em si buscando um olhar para um fractal em si médio, tá certo? E já relatando em si para os próximos vídeos o que o preço em si ele pode fazer caso ele romper em si aqueles OBs em si que eu tinha falado para vocês, tá certo? Aí eu já estou fazendo aqui, já dando uma explicação, já fazendo aqui um segundo vídeo, tá bom? Explicando em si o que eu acredito, o que eu acho, se que o preço ele venha fazer caso ele passar em si daqueles OBs, em si que eu tinha relatado para vocês, tá bom? Então, só voltando aqui, então aqui a gente tem o que? Justamente aquela visão em si gráfica que eu tinha mostrado para vocês em si anteriormente, tá certo? O nosso OB, primeiro OB, segundo OB com região de 0,50 de fibra, terceiro OB em si com região 61 de fibra, tá certo? Por isso ainda não chegou lá, tá certo? Fractal em si de H2. E aqui a gente tem em si justamente a outra visão em si que eu estava relatando para você em si, que é de um dia, tá certo? Mostrando em si que não tem cortes em si na gravação, só estou em si deixando já salvo para ficar mais conveniente para mim, para não estar fazendo em si um vídeo em si atrás do outro, tá certo? Depois de muito tempo. Então já deixo aqui já gravado para mim postar para vocês, tá certo? Caso venha acontecer isso. Então aqui nós temos o último OB, o OB extremo, e que nós temos em si o FOB, tá certo? Que é o primeiro OB, tá bom? Todos eles têm FVG, tem liquidez, aqui é FVG, liquidez, tá certo? E o alvo deles em si seria justamente esse fundo que está se formando aqui num dia, tá certo? Aqui é a região de fibra que eu tinha relatado para vocês em si, no outro vídeo, tá certo? Que é a região em si de fibra de 61 do semanal, tá certo? O preço ele veio buscar essa região em si.
e agora ele está fazendo em si esse movimento em si a favor em si dessa fibra, que é de alta, mas nota em si sem volume algum. Agora a gente tem em si um ponto bem importante para quem gosta de usar indicadores em si, que é o indicador em si RS, ele está em 32, mas está sem volume, tá certo? Um indicador de volume. A gente também temos em si as bandas em si de Bollinger, em si o preço ele está dentro da banda de Bollinger. A gente temos em si a média de 20 em si da banda de Bollinger mais acima, tá certo? E a nossa média de 200 ela ainda está muito mais acima aqui no fractal em segundo dia. Ela está na casa aqui dos 75.500, tá certo? Arredondado. Então, para quem gosta em si de análise em si com indicadores, tá puxando em si para uma alta, entendeu? Tá puxando para uma alta em si no fractal diário, mas sem volume. A gente entende que sem volume o preço em si ele sobe, mas ele sobe cansado para depois em si ele cair em si forte, né? Capturando todas as liquidez em si do mercado, sem em si dos pequenos investidores, dos pequenos traders em si, né? Então, essa é a minha análise em si. Bitcoin está chegando quase na casa em si de 59, está brigando ali na região de 58.900, 80 nesse ponto que eu estou gravando aqui o vídeo, tá certo? Então, a data de hoje, tá certo? E é isso que eu tenho para passar aqui para vocês.